Ganhava dinheiro pra defender o governo. E assim... Não era? Era. Sim, foi. Não é que é comprovado. O Dilma Bolado, assim, tava no portal da transparência. Nossa, velho. Entendeu? Tava lá. Tava lá no portal da transparência. Era oficial a parada. Porque, assim, pra quem não sabe o caso da Dilma Bolado, era uma página que zoava a Dilma pra caramba. Aí, de repente, eles pararam de zoar, eles começaram a ficar meio neutros, assim, um pouquinho, e de repente começaram a defender. Aí, tipo, mano... Muito coisa estranho, estranha. Né? Aí foram no portal da transparência. Ah, ele foi contratado. Quer ver outro esquema aqui? Mas só pra ainda fechar o negócio do Felipe Neto, e assim, falta de noção e falta de conhecimento político, né? Porque ele acha que como ele tem um canhão de comunicação, ele, dentro da política, é fácil. É só você ser conhecido, é só você ser famoso, que você vai jogar o jogo político e você vai se dar bem. Só que ele é tão burro, mas tão burro, e tão arrogante, né? De achar que, puta, ele sabe pra cacete e ele vai dar aula. Burro eu não acho. Não, mas calma. Arrogante pode ser agora. Mas calma, politicamente. Tá. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo grotesco aqui. No começo do governo Lula, ele batia no ministro das Comunicações, Juscelino, achando que o ministro das Comunicações é o responsável pela comunicação do governo. Não, o ministro das Comunicações é telefonia e internet. O que ele queria bater no ministro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Ele passou meses. Ele passou meses batendo. Mano, mas esse ministro Juscelino comunica mal. O governo Lula tá impopular por causa dele. Meu filho, ele cuida de Anatel. ele cuida dos Correios. Ele cuida dos provedores. Não tem absolutamente nada a ver com comunicação do governo. Estamos cobrando. Porque ele próprio tava querendo se movimentar pra ser ministro da comunicação do governo. Pra ser ministro da SECOM. Mas ele tá batendo no cara errado. Então, assim, é um nível tão elementar, assim, entendeu? Da burrice política ali que, assim, e chegou num ponto que foi só desgaste, né? E falando de comunicação, você lembra quando a gente denunciou aquele problema da Mind, né? Que tinha ligação da Mind, da Choquei, tudo com o governo? Dá o contexto pro pessoal. Porque quem não lembra é o seguinte, todo mundo viu que o dono da Choquei, né, tava lá envolvido com o governo, defendendo o governo, porque todo mundo, assim, a gente já tinha percebido isso há muito tempo, né, que a Choquei era basicamente uma página do governo. E eles estavam muito governistas, né? E aí teve todo aquele esquema da Mind, que era aquela agência que agenciava as pessoas para eles bombarem, não sei o que lá, que são todos esses caras governistas. Só que até para eles... Vinha uma ordem de cima e todo mundo é meio mesmo discurso. Ao seu jeito você vai lá... Assim, ó, tem uma entrevista do Glenn Greenwald, que ela é bem reveladora, que basicamente ele fala o seguinte, olha, ninguém na esquerda progride se não for no apartamento do Caetano Veloso. O que ele quer dizer ali? Né? Que existe uma pirâmide hierárquica muito clara na esquerda e para você escalar nessa comunicação ou nas suas relações institucionais... Tem um beijamão. Tem um beijamão. Então, a Mind tava ali, tava na meiuca ali. Não, você quer progredir, tamo junto, eu tenho acesso ao que lá. Quer publi, tem que... Quer publi, exatamente. E mais, só que é mais do que isso. Não é só aquela cadeia de influência. Tipo assim, eu conheço um amigo, então eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Não era só isso. Era também uma cadeia de influência para queimar o outro. Então, por exemplo, aí você pega e põe nesse bolo o Sleeping Giants, por exemplo. Sim. O que o Sleeping Giants faz? O Sleeping Giants é muito mais por questão identitária, né? É uma máquina de destruir reputação. É uma máquina de destruir reputação daqueles que não cumprem a agenda. Que no caso do Sleeping Giants é uma coisa bem ideológica mesmo, né? Agenda trans, etc, etc. Quando a gente bateu... Falou, não, peraí, então vamos mostrar. E fizemos live, mostramos o Instagram dos caras e mostramos como tudo funcionava. E, e todo mundo ouviu, não sei o que lá. Pegou tão mal pra esses caras que eles deram uma afastada. Hoje o negócio ele é mais sutil. Até Exatamente essa é a palavra. O cancelamento, na maioria dos casos que os caras tentavam, faziam crescer as redes das pessoas que eram atacadas, porque o pessoal via injustiça. Às vezes, né? É porque assim... mas em muitos casos. Não, mas é que a gente lembra dos casos que as pessoas cresceram e sobreviveram, Sim. mas a gente nunca lembra dos casos das pessoas que sumiram. Tem um exemplo? Não vou lembrar agora de cabeça, mas tem vários casos, principalmente o cara que tá vamos começando a lembrar crescer. também, né, o grande caso, né, que causou a avalanche de ataques contra a Choquei foi o caso da menina que se matou por causa de uma notícia falsa, né? Verdade. Espalhada pela Choquei. É que nesse caso, ainda teve a repercussão, a gente lembra, mas você imagina quantos outros casos desses ocorreram? Ou até de pessoas, não vou nem falar de casos tão dramáticos assim. Você pega um influenciador, ele tá começando a crescer, e aí ele, beleza, vou fechar uma publi aqui, ele fala, não vou pagar o pedágio. Ele simplesmente não existe mais. E não é um grande caso de um cara que... Não, ele simplesmente ficou ali no limbo dos... Não é nem dos cancelados, no limbo dos que não foram.
Entendeu? O cara que poderia ser e não foi porque não pagou, não fez o beijamão. Entendi. Né? Inclusive, é por isso que a gente hoje, né? Porque